Toda terça às 19 horas e às sextas às 10 horas da manhã você tem um encontro comigo aqui no Instagram, onde eu faço uma live trazendo o melhor conteúdo jurídico relacionado à correspondência jurídica, ao empreendedorismo jurídico e ao mindset de crescimento para te posicionar de verdade aí na sua vida profissional. E hoje, uma live no meio do nosso workshop. Estamos no meio do 11º workshop do correspondente jurídico. E essa dúvida relacionada à live de hoje, ela é muito comum. E é muito importante você saber distinguir a diferença do correspondente de ponta e o correspondente logística, porque é isso que vai te levar para um próximo nível de faturamento. Então, presta atenção nessa live, anota tudo, tá bom? Que no final eu vou tirar as dúvidas que você tiver em relação à ponta, em relação à logística, e vou te explicar, obviamente, nessa live como que você vai ganhar dinheiro com a ponta e como você vai ganhar dinheiro com a logística. Primeiro, gente, muitas pessoas estão começando agora na correspondência e falam assim, o que é correspondente de ponta e o que é logística jurídica? Então, para a gente começar a nossa live, eu vou fazer essa distinção. E como eu falo, né, na correspondência jurídica você não vai encontrar uma doutrina sobre o assunto, sobre nenhum assunto. Você não vai encontrar um livro falando como aprender uma audiência na prática, como prospectar clientes na correspondência, qual a diferença de um correspondente de ponta e uma logística jurídica. Você não vai encontrar uma doutrina sobre o assunto. Só existem duas maneiras de você aprender o que é uma logística, o que é um correspondente de ponta, o que é a correspondente jurídica. Primeiro, você vive a experiência prática da coisa e, fazendo isso, você certamente estará sujeito a coisas boas e a coisas não tão boas assim. Ou você aprende com quem já está há muito tempo no campo de batalha. E é pensando nisso que eu venho e trago as lives para vocês de conteúdo, que eu faço um workshop como este, que agora estamos no 11º workshop, trazendo um conteúdo que você não vai encontrar em nenhum lugar. Você pode até jogar no Google, mas as definições que você vai encontrar, elas são muito secas, muito secas. Eu trago aqui a experiência do que é a correspondência jurídica. Então vamos lá. O correspondente jurídico de ponta e a logística. O cara que é a ponta, pessoal, ele é quem efetivamente faz o trabalho, ou eu vou estender um pouquinho isso, o seu próprio estagiário. Então é aquela pessoa que vai no fórum fazer a audiência, fazer o protocolo, fazer a diligência, vai no cartório fazer as cópias, ou então faz as auditorias, enfim, é a própria pessoa que faz, ele não delega. No máximo, ele pode delegar para os seus próprios funcionários. Então, por exemplo, quando começamos na ponta, e é a melhor maneira de você começar na correspondência. Não existe um correspondente que já começa como logística. É aquela coisa, você precisa aprender o ofício para depois você começar a expandir. Calma que a gente vai chegar lá. Nós começamos como ponta, então eu que ia para o fórum, o Bruno que ia para o fórum, e quando a gente começou a não dar mais conta, contratamos os nossos primeiros estagiários. Isso quer dizer que eu já era logística? Não, eu ainda era ponta. Mas eu era uma ponta com mais braços de atuação, o que me possibilitou aumentar o meu faturamento. Então eu acredito muito que entre você ser ponta e virar uma logística, e nós vamos falar sobre isso na live de hoje, mas existe um meio chamado equipe, onde a sua equipe, ela pode atuar ali na sua região sem você precisar delegar. Você vai pagar um salário, um comissionamento, aí depende da forma que você quiser fazer, e ela faz parte da sua equipe. Então você não é ainda uma logística. Como nós fizemos lá atrás, até estava conversando com o Bruno antes de começarmos a live. A terminologia logística jurídica, hoje muita gente já conhece, principalmente os correspondentes. Quando nós começamos, nós desconhecíamos essa terminologia. Então quando alguém perguntava pra gente assim, o que vocês trabalham? A gente falava assim, a gente tem uma empresa de correspondente jurídico. Aí, depois de 5 anos, sei lá, que a gente já tinha Fórum Delivery, que eu vim a conhecer o termo logística jurídica. Eu já estava há muito tempo no mercado.
E aí eu falei, faz sentido mesmo, porque quem faz é a intermediação, e daqui a pouco eu vou explicar o que é uma logística. Aí é que a gente mudou a nossa terminologia jurídica para logística. Mas até então eu nem sabia o que era isso. Nunca. A gente falava empresa de correspondente jurídico, e eu até me sentia mal falando isso. Falava, nossa, que ranço de falar esse nome feio, nome comprido, empresa de... Não, a gente falava empresa de contratação de correspondente jurídico. Porque eu lembro que eu contratava correspondente jurídico. É que o Bruno tá aqui na minha frente, gente, por isso que eu tô falando. Enfim, eu lembro que eu falava isso. Mas éramos ponta e fomos por muito tempo e ainda somos. Isso significa que a logística, ela ainda pode ser ponta. E eu já vou contar como que isso vai acontecer. Quando a gente decidiu que não dava mais pra gente fazer as coisas sozinhos, precisava ficar na operação, que é o trabalho de cadastro, de captação de cliente, de falar com o cliente, de mandar as cópias, que é a parte administrativa do trabalho do correspondente. Um precisava fazer isso e o outro precisava por fora, não dava mais. Então a gente contou, eu lembro com o Daniel, que era o nosso amigo, inclusive a gente trabalhava junto em um escritório. A gente falou, Dani, a gente te repassa X reais das diligências. Então, num primeiro momento, ele não tinha um salário porque eu não tinha caixa para pagar um salário para ele. Aí eu pensei, bom, à medida que eu ganho, uma parte do que eu ganho fica para ele. Porque eu tinha 0 custos até aquele momento, eu ainda não tinha uma empresa. Era eu na minha casa com meu computador e o Bruno na casa dele com o computador dele. E aí o Dani topou. E aí, assim começou a nossa primeira subcontratação, vamos dizer assim, né? É óbvio que ele, vamos supor, se eu cobrasse 30 reais, ele ficava com 10, mas o acordo era que eu pagava o vale transporte para ele. Então aquele dinheiro era limpo para ele, eu pagava o vale transporte. Que no caso, a gente tinha um bilhete único do nosso antigo escritório e a gente deu para ele e ele usava aquele bilhete. Beleza. Quando passamos dessa fase, aí viemos a fase de contratação de um estagiário. Ele trabalhava 6 horas, já contratamos 2 já de uma vez, contratava 6 horas, ele vinha até o escritório, pegava a pauta comigo, descarregava as imagens da câmera do dia anterior, eu dava a nova pauta para ele e ele ia pro fórum, para os fóruns, né? Porque aqui em São Paulo eram, acho que são 11 regionais, mais Procon, mais TJ, mais tudo que vocês podem imaginar, e aí ele saía para o fórum. O que hoje, de uma certa maneira, depois que a Fórum Delivery virou home office, né? Isso eu acho um ato desnecessário. Por que ele vinha até o escritório só para mandar as cópias pra gente, para eu mandar uma pauta para ele e ele ir pro fórum de novo? Não tinha muito sentido, né? Como que a gente faz hoje? O Gustavo manda as cópias, o trabalho que ele fez para a Gabriela. O Gustavo é a nossa ponta hoje da Fórum Delivery, né? E a Gabriela é minha operacional de diligências e protocolos. Ele manda as cópias para ela e a Gabi já manda pelo sistema mesmo a pauta dele no dia seguinte, muito mais óbvio, né? Então quando a gente se vê hoje é para se ver de verdade, né? Enfim, fazer alguma reunião, fazer alguma coisa. Mas naquela época era assim que funcionava. Então, fazendo dessa maneira, eu ainda era ponta, mas eu já consegui fazer mais trabalhos. Porque pensa, se eu tô na rua, como que era a minha vida e a do Bruno com a gente era ponta? A gente saía, eu não tinha carro, então eu saía umas 7h30 da manhã, mais ou menos, para estar no fórum às 9. Eu ainda, quando saí do escritório, que eu comecei a trabalhar como correspondente, eu tinha ainda a carteirinha de estagiária da OAB. Então, podia entrar no fórum às 9 da manhã naquela época. Então, eu entrava às 9, já com a minha pauta do dia, eu fazia toda a pauta de vários fóruns naquele dia, e saía do fórum às 7 horas da noite, seja lá qual fórum que eu estivesse. E aí, eu demorava 2 horas para chegar em casa, 9 horas, baixávamos as cópias, eu e Bruno, né? Falando só de mim, mas é a mesma coisa o Bruno fazia. Baixava todas as cópias, tratava todas as imagens, arrumava no meu... Nós temos uma organização interna, né? De cada cliente fica numa pastinha, aquela coisa toda lá, e mandava para o nosso cliente as cópias mais ou menos aí, sei lá, meia-noite, por aí. Aí eu lia todos os e-mails que chegavam, cadastrava na nossa planilha geral unificada de todas as diligências e audiências, acusava o recebimento de tudo e preparava a pauta. Isso ia até mais ou menos 1h30, 2 horas da manhã. E a manhã seguinte eu acordava às 6 horas e estava tudo bem, e tudo de novo todos os dias. Só que acontece, quando eram poucos e-mails ainda que eu tinha que ler e tal, tudo bem.
Até, o que é poucos e-mails, Fernanda? Eu tenho muita facilidade em ler rápido e fazer as coisas muito rápidas. Eu tenho essa facilidade. Então, para mim, sei lá, 30 e-mails era pouco. Para vocês terem uma ideia, hoje trabalhamos com sistema, mas antes de trabalharmos com sistema, eram e-mails e eram cerca de 400 e-mails lidos e respondidos todos os dias. Aí já é assim, um volume que já é bem expressivo. Mas enfim, falando dessa época para você entender como é a ponta. Aí começou a aumentar o volume de e-mails e isso começou a já não dar mais. Eu já não conseguia mais fazer todos os fóruns e todas as audiências, porque eu fazia como preposta. O Bruno também não, então decidimos aumentar uma pessoa na equipe. Num primeiro momento, ela recebia de acordo com o que nós recebíamos também. E num segundo momento, porque eu tinha o objetivo de fidelizar o Daniel com a gente, que era o nosso primeiro colaborador, eu queria que ele ficasse com a gente, porque ele era muito bom. Então eu oferecia a ele um salário para ele ficar com a gente. E aí ele ficou por muito tempo com a gente e tal, e depois vieram outros estagiários e a coisa toda funcionou dessa maneira. Mas eu quero que você perceba o seguinte, a primeira passo que eu dei para sair da ponta eu para uma parte administrativa foi contratar ou fazer uma parceria desse nível com alguém. Quando eu fiquei mais interno, ou seja, já era o Daniel que ia pro fórum, depois o outro estagiário que ia pro fórum, o que eu ficava fazendo? Eu ficava no escritório, acusando o recebimento dos e-mails, mandando as cópias do dia anterior e fazendo a captação de clientes. Coisa que quando eu estava lá na rua, das 9 às 7 da noite, eu não conseguia fazer. Porque eu estava no fórum e correndo para lá e para cá, em São Paulo, e o principal, né? Eu não tinha crédito no celular, não tinha internet no celular. Porque hoje, se fosse para pensar, o trabalho seria muito mais fácil. Eu estava lá no ônibus e eu poderia ver o meu e-mail, ver que chegou uma contratação, já agendar na planilha. Seria muito mais dinâmico, mas como eu não tinha internet no celular, eu só conseguia ver o meu Outlook quando eu chegava à noite. Houve uma época, pouco antes de contratar o Daniel, que eu levava o notebook para o fórum e aí eu buscava algum Wi-Fi enquanto eu estava numa fila de algum cartório para enviar e receber. E aí eu conseguia fazer metade desse trabalho durante o dia andando na rua, andando no ônibus, tudo assim, tudo louco, entendeu? Quando eu comecei a ficar interno, aí eu comecei a dar mais atenção para a empresa. Aí foi que eu fui fazer um site melhor, enfim, fui desenvolver as técnicas de captação de clientes, o que dava certo, o que não dava. Muitas ligações eram feitas, poucas eram convertidas em clientes, então eu fui buscar entender por que isso estava acontecendo, como que eu podia melhorar. E isso só foi possível porque eu estava interno, tá? Aí vem a segunda... Isso tudo para falar o tópico 1, tá? Da nossa live. Pensa o tamanho da nossa live de hoje. E quanto que pode ganhar um correspondente na ponta, Fernanda? Nessa época, até a gente já contratar mais uns 2 estagiários, que ainda era ponta para mim, você consegue faturar uma média de 5 a 8 mil reais, fazendo sozinho. Mas trabalhando que nem um desgraçado. Mas dá para fazer? Quando você ainda tem um estagiário ou alguém que você vai poder contar com ajuda, você consegue ganhar isso, um pouco menos, porque você vai ter que repassar o valor, mas você começa a ter vida. Coisa que não dá mais, né? Outro dia eu conversei com a Carol deve estar ainda na live hoje, e ela está exatamente nesse ponto. Quando que eu saio da ponta para virar logística, né? Que eu falo para ela, é quando você está quase morrendo. Que daí não dá mais, não tem horas mais no seu dia, o fórum fechou, não tem mais o que você fazer. Aí você precisa começar a delegar. Mas o primordial que você precisa entender aqui, não existe você subir o próximo degrau se você não começar do começo. É muito óbvio. Mas eu vejo muitas pessoas querendo o status e o faturamento, mas antes não querem passar pelo processo. E o processo ele é importante. O processo ele foi tão importante para mim que foi com ele que eu desenvolvi as técnicas que eu uso na Forum Delivery e hoje no treinamento CAP, no workshop que vocês estão assistindo e nessas lives que eu dou. Isso tudo foi o processo. Se eu tivesse ficado atrás do computador cadastrando e-mail, eu jamais teria aprendido a vivência do fórum, a vivência de uma sala de audiência, que
que são coisas que só a experiência proporciona. E principalmente, não tem como você contratar alguém para mandar nessa pessoa do jeito que você quer que o seu trabalho seja realizado, se você não sabe o que efetivamente é para fazer. Por exemplo, se você nunca fez a diligência, e vamos supor que você for fazer uma cópia de um processo físico, tá? Aliás, você é um contratante, você resolveu, não, eu não quero fazer fora, eu quero virar logística de uma vez, assim, não tô afim de gastar meu salto na rua, vou virar logística, beleza. Aí você contrata lá o correspondente, ele vai pro fórum, e aí ele volta com a seguinte resposta para você: o processo ele tá disponível, ele tá na juntada de petição. Ele vai te falar isso. Se você não tiver experiência de balcão, você vai falar: ah, que legal, tá bom, muito obrigado, doutor. E vai responder isso pro seu cliente. Sabe o que vai acontecer? O seu cliente vai te devolver com um chute na sua cara. Porque não existe o processo estar no cartório, os processos físicos, e eles estarem na juntada e o cartorário impossibilitar que você veja o processo. Se o processo está no fórum, ele está no cartório, você pode ver. O máximo que ele pode fazer é tirar a petição que está para juntada, porque ele não quer que você tome ciência, mas ele vai te entregar o processo. Mas se você não tem a experiência do fórum, você vai aceitar essa resposta do seu correspondente e vai se queimar com o seu cliente, porque o seu cliente é esperto. Ele não vai pagar uma diligência pra você falar que está na juntada, que coisa mais absurda. E é por isso é só um exemplo que eu te dou de quanto é importante você esquentar a barriga no balcão do fórum antes de você virar uma logística. Isso em termos práticos. Agora, se eu te falar que é muito importante você esquentar a barriga no fórum antes de você virar uma logística, no que se refere a dinheiro. Dinheiro. Vai ser muito importante você reconhecer os seus R$100, seus primeiros R$200, os seus primeiros R$300 antes de você conquistar os seus primeiros 5 mil, 10 mil reais. O mal da humanidade recentemente é as pessoas quererem chegar lá sem passar pelo processo. Quando as estruturas não são sólidas, é muito fácil do prédio cair. É muito fácil de alguém te derrubar. Se você não sabe precificar, se você não sabe fazer um trabalho de excelência, se você não sabe delegar, se você não sabe conversar com o seu cliente, você não vai saber mandar e você não vai ser uma boa logística. Eu vejo muitas logísticas hoje no mercado, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, ruins, mas ruins. Eu não sei se vocês viram, a semana passada eu fiz até um stories falando sobre isso. Algumas empresas não têm capacidade técnica para se denominarem logística. Porque eu acho que uma pessoa que contrata outra pessoa e não sabe sequer explicar o que tem que fazer, é uma pessoa que não serve para ser logística. Mas sabe quem são essas logísticas de hoje? São correspondentes que não souberam esperar. São correspondentes que não tiveram a humildade suficiente de ir para o fórum, esquentar a barriga no balcão, fazer audiência e já quiseram o sangue no olho lá do dinheiro. Que botaram o dinheiro na frente das coisas, porque sim, a logística dá mais dinheiro do que a ponta. Só que se você não tiver competência para se estabelecer como uma logística, do mesmo jeito que você crescer, você vai cair e vai cair pior. Porque o mercado inteiro se conhece, todo mundo se fala e depois você vai começar a ser falado como mal pagador, um escritório que não sabe repassar diligência, que não honra com seus compromissos, que não respeita os seus correspondentes. Tudo isso porque você não teve a humildade de começar a esquentar a barriga no balcão. Então honre a correspondência de ponta. É ela que vai fazer você crescer. Tenha paciência em ganhar 100, 200, 300 reais por mês para um dia você ganhar os seus 10 mil reais e não perdê-los nunca mais. A coisa é assim, em qualquer profissão, tá? Então ponta é isso. Ficou claro aí para vocês? Anota as dúvidas que vocês tiverem no papel, que no final, quando eu abrir, vocês podem colocar e aí eu respondo tudo de uma vez, tá bom? Isso é a ponta. Agora, o que é a logística? A logística é... Ai, Fernanda, a logística é quem atende o Brasil inteiro? Não. Eu considero uma logística pessoas que fazem um intermédio de situações. Então, se você mora na cidade A, e a cidade B é perto da sua, mas às vezes não compensa você ir até lá, né? Então, você faz uma parceria com o amiguinho ali na cidade B, tá? Uma parceria. Você é uma logística. Tem gente que vai achar que logística é só empresa. Não. Se você já subcontrata
ainda que seja uma comarca, eu considero como uma logística em crescimento, mas não deixa de ser uma logística. Então as logísticas, elas têm o papel de intermediar a contratação. E por isso, entram as questões dos valores. Por que tem cliente que prefere contratar logística do que correspondente de ponta? São vários os porquês, eu vou dar alguns para vocês. Primeiro, uniformização do atendimento. Se o cliente tem processos na comarca ABC e ele tratar com correspondentes de ponta ABC, ele vai ter 3 e-mails diferentes para mandar, 3 telefones diferentes para ligar, 3 pessoas diferentes para pagar, 3 pessoas diferentes que mandam cópias diferentes, porque nem todo mundo é igual nos seus envios. E principalmente, ele não vai ter muitas vezes um seguro de responsabilidade civil ou então um correspondente que emite uma nota fiscal. Então, pensando nisso, o cliente às vezes prefere contratar uma empresa que vai uniformizar atendimento financeiro e qualidade. Isso é uma logística. Ela busca uniformizar padrões. Ao invés do cliente ficar assim, nossa, quem será que atende em Manaus? Puta, mas agora eu tô precisando de alguém lá em Salvador. Quem que atende mesmo em Salvador? Ao invés dele ficar assim, ele fala, vou mandar tudo para logística. Ela se vira. Ela se vira para pagar os correspondentes, ela se vira para contratar, ela que se vire para tudo. Inclusive, ela vai mandar uma nota fiscal só, eu vou pagar e já era. Não tem que me preocupar com mais nada. Essa é a logística. Essa é a logística decente. Porque aqueles que não entendem nada sobre organograma, fluxograma, financeiro, repasse e milhares de outras coisas que é necessário você saber antes de você se tornar uma logística, as chances são que vai ser uma logística falida desde o começo, porque uma hora a casa cai. Se você não souber como fazer, a casa cai, tá? Mas para você entender só aqui primeiro a diferença das duas, é isso. A Fórum Delivery é uma logística, mas eu também sou ponta nas comarcas da capital em São Paulo, que é onde a minha equipe pessoalmente atende. Então uma logística também pode ser ponta, Fernanda? Pode, deve, até, porque é uma questão até de valor, né? Aonde a minha equipe vai, eu posso cobrar o quanto quiser, porque eu não vou ter prejuízo, eu já pago o salário, né? Agora, onde eu tenho que subcontratar, eu preciso pensar nos honorários que eu vou cobrar, porque vai ter uma diferença. Tá? Vai ter uma diferença e a gente já vai falar de precificação. Deixa eu tomar água que eu já tô falando pra caramba, peraí. Quem pode ser ponta e quem pode ser logística? Mandaram essa pergunta. Fernando, eu sou bacharel, posso ser logística? Pode, eu sou bacharel, eu sou logística. Fernando, sou estudante de direito, posso ser logística? Pode. Tenho alguns alunos que são exemplos disso. Pode sim. Você ter uma logística, o primeiro passo, obviamente, é você abrir, ter um CNPJ, ter um contrato social, ter um seguro de responsabilidade civil, emitir nota fiscal, ter uma conta no banco em nome da sua empresa, ter um site, ter um e-mail, isso sim, falando bem por cima, tá? É o mínimo. Mas qualquer pessoa pode ser? Pode ser. Se você analisar friamente. Mas eu aconselho que qualquer pessoa seja uma logística? Não, não aconselho. Eu aconselho que primeiro a pessoa saiba o que ela está fazendo para depois virar uma logística. Eu recebo às vezes umas contratações assim, ó. Que nem teve um aluno que postou aqui, ó. Postou lá no grupo do aluno que recebeu uma contratação assim: favor despachar no fórum para conseguir eliminar. Foi alguma coisa assim que veio, apareceu lá no CAP, né? Dos alunos do treinamento CAP, nós temos o grupo do WhatsApp e alguém postou alguma coisa assim. Pra mim, isso é um lixo de contratação. Só vem isso. Sério. Que eliminar? Vou despachar o quê? O que tá acontecendo na vida? Mas tem muito contratante que manda assim. Por quê? Porque ele não tem experiência. Quando chega uma contratação assim na Fórum Delivery, o que a Gabriela, que é responsável pelas diligências, ela faria? Ela faria assim, ó: acusa o recebimento. Poderia, por gentileza, fornecer maiores detalhes acerca do despacho? Poderia enviar a inicial, ou então o ato que sei lá, precisa ser despachado?
Poderia mandar também a petição para a gente dar uma lida? No caso, seguem os dados do advogado que vai realizar. A minha equipe já falaria isso. Eu não vou passar isso para o correspondente, porque eu não sei o que o cliente está falando. Mas a Gabriela faz esse filtro e ela manda isso para o cliente. Aí o cliente tem que me falar. No caso desse assunto do CAP, parece que a minha aluna, ela mandou para o cliente alguma coisa assim, mas do que é o despacho e tal. E aí o cliente respondeu assim, não, mas não é despacho, é para você ir lá conversar da liminar. Meu, você já vê que o cara não sabe nem o nome dele, né, para fazer um negócio desse. Mas o que é isso? Logística despreparada. Fomos contratados para uma audiência na semana passada. 8h45 da manhã era a audiência. Aqui na minha cidade, quem era eu ou o Bruno. Quando foi 5h30 da tarde, o bonito do cliente, que eu vi que era uma logística, ele falou assim, o cliente ainda não sabe se vai precisar de comparecimento na audiência. Quando ele mandou isso, eu falei já pro Bruno e pra Alessandra. A Alessandra é responsável pelas audiências no Fórum Delivery. Eu falei, vai dar ruim. Isso aí é o típico do correspondente, que faz sabe o quê? Do correspondente não, da logística, que contrata 2 correspondentes pro mesmo ato, por causa de preço, e não tem a capacidade e a educação de cancelar com um dos correspondentes e manda os 2 pro fórum. Dito e feito, mandamos vários e-mails cobrando comparecimento. Eu já sabia que ia dar ruim, porque eu sou macaca véia, né? Ninguém respondeu, ninguém atendeu ligação, mandei o WhatsApp, ninguém respondeu também. Eu e o Bruno chegamos num acordo. Vamos mesmo assim para audiência, sem documentação, sem a confirmação, sem nada. Por quê? Porque a gente já estava aqui mesmo, então vamos. Dito e feito. Chegando lá, tinha uma advogada que eles também tinham contratado. Agora pergunta se essa logística teve a educação de cancelar com a gente. Não teve. Então isso é uma logística despreparada. E sabe quem faz isso? Quem teve muito, dinheiro no olho e falta de humildade para conhecer o trabalho de campo e saber como é um correspondente. Só quis dinheiro. Eu não dou muito tempo para essa logística cair. Se eu puder pegar, inclusive, o cliente deles, eu pegarei. Porque eu sou muito melhor do que eles. Minha equipe é muito melhor do que eles. A Alessandra jamais faria isso com o correspondente da Fórum Delivery. Jamais. Porque a gente sabe como é tirar a sua bundinha da cadeira e ir para um lugar e não receber por isso. Então, antes de você se tornar logística, aprenda o campo. Que você será uma logística incrível e poderosa e vai ser difícil as pessoas roubarem os seus clientes, porque você vai ser muito bom. Mas primeiro aprenda a ser logística, ser a ponta, para depois trabalhar como logística. Não há nenhum impeditivo material para você ser logística. Não. Mas a minha concepção, há um impeditivo ético e moral para você ser uma logística, que é você não saber nada e só querer dinheiro. Que mais? Estrutura da ponta e estrutura de logística. Claro que uma pessoa da ponta, ela tem uma estrutura menor. Porque muitas vezes você faz um home office e tá tudo bem, né? Você fica ali na sua casa com o seu computador, seu celular, suas coisinhas e tal, e acabou. Quando você começa a expandir, você precisa ter uma linha de celular já um pouco melhor, que é aquela que liga pro Brasil inteiro. Você precisa, às vezes, ter um computador mais rápido, porque vai tratar com muitas cópias de várias pessoas do país. Você precisa ter uma noção de Excel. Você não vai ser uma logística se você não souber de Excel. A não ser que você compre um programa, por exemplo, que a Fórum Delivery vai disponibilizar, mas difícil, né? Não vai. Você precisa saber de Excel, precisa saber de finanças, precisa saber de muito de organização, sobre financeiro, sobre precificação. Claro que o correspondente de ponta precisa saber de precificação? Claro que sim, né? Ele vai dar o valor do trabalho dele lá. Mas a logística, ela tem muitos custos a mais. A mais. Por exemplo, eu tenho um custo fixo na Fórum Delivery de, sei lá, uns 25 mil reais. Fixo. Não importa recesso, não importa nada. Eu tenho esse custo para pagar. Fora os correspondentes, né? E fora o meu lucro e milhares de outras coisas. Então, o custo de uma logística, muitas vezes, ele é muito maior do que de um correspondente de ponta. Então, vem aquelas pessoas que falam assim, não, eu vou abrir uma logística. Não sei nada, mas vou ser uma logística. Tem um capital aí, mas não vamos abrir uma logística. Não sabe nem como funciona o fluxo de caixa de uma logística para querer ser uma logística. Então, cuidado. Não é assim.
Não é só botar 3 pessoas ali para trabalhar e pronto, sou uma logística. Ah, vou contratar todo mundo, então pronto, sou uma logística. Não é assim. Até porque uma das diferenças fundamentais assim da logística é você arcar com a responsabilidade caso dê algum problema em alguma contratação. Então, sei lá, infelizmente aconteceu isso com um aluno uns tempos atrás. Ele foi contratado, ele não é logística, mas ele foi contratado e ele delegou a audiência para outro colega fazer. E por algum motivo esse colega não foi. E aí deu revelia. Não teve comparecimento de revelia. E aí eu perguntei pra ele, e aí depois teve a condenação. Aí eu perguntei pra ele, mas e a condenação? Ela condenou no mérito ou ela condenou procedente pela revelia? Porque se condenou no mérito, é discutível a culpa do correspondente nessa sentença. Mas se condenou na revelia, aí é muito difícil, né? Aí a culpa é do correspondente. Ué. Se o cliente mandou a contratação, a pessoa acusou recebimento e não vai, e não justifica a sua falta, e vem uma sentença condenando a revelia, a culpa é do correspondente. E no caso da logística, é complicado. Óbvio que a logística pode e deve entrar depois com uma ação contra o correspondente, tá tudo bem. Mas num primeiro momento, ali, ó, quando tá pegando fogo, a logística tem que se virar para apagar esse fogo. Então, é muito legal, dá muito dinheiro, mas tem que ter muita responsabilidade. É por isso que tem que saber os parceiros que contrata, saber técnicas, né, e assim, metodologias para diminuir os riscos, diminuir os erros. Porque quando você diminui a possibilidade de errar, você está diminuindo a chance de dar uma besteira aí pro seu cliente e pro seu bolso depois. Mas se você não entende nada sobre organograma, fluxograma, como contratar, como ter equipe, a chance é que vai dar ruim. Vai dar ruim e vai sobrar para logística. Quanto ganha a ponta e quanto ganha a logística? A ponta eu disse, né? Você consegue fazer 5 a 8 mil reais. Tem gente que faz mais. Enfim, se você botar 3 estagiários numa cidade grande, você chega aí a fazer 10, 12 mil reais. E você vai pagar um estagiário aí, sei lá, R$1.000, R$1.200. Não sei quanto que você paga aí para um estagiário. Então, assim, o lucro é bem alto, tá? E a logística, Fernanda? Quanto a logística pode ganhar? Quanto ela quiser. Não há limites. Você vai começar com 10, 20, 30, 50 mil, 100 mil, 300 mil, 500 mil. Não tem limite, né? Porque a logística, quando você domina a técnica, não importa se você atende 1, 10, 30, 100 clientes. A única coisa que vai diferenciar é o tamanho da sua equipe e da sua estrutura que você desenhou para atender X clientes, X audiências, X diligências por mês. Quando você domina isso, não tem limites para você ganhar. Nem limites de trabalhos para você fazer. Então tem mês que vem 100 mil, tem mês que eu faço 80, tem mês que eu faço 130, depende. 1.000, né? Tem sempre 1.000, 130 mil, 120 mil, 100 mil... e tal, depois abatendo o valor dos custos, tal, dá um bom dinheiro, óbvio que dá, né? Eu vivo disso há muitos anos. E aí seria injusto você comparar, por exemplo, você agora e eu onde estou. Porque eu estou há muitos anos no mercado, já comi muito pão que o diabo amassou nessa vida de meu Deus dentro da correspondência, e por isso que eu estou aqui abrindo a minha câmera e falando tudo isso para você. Óbvio que o meu faturamento vai ser diferente do seu, que o meu faturamento vai ser de um correspondente de 2 anos, porque eu estou há 9 anos no mercado. Então, não dá, não tem nem como comparar uma coisa dessa. Mas eu comecei fazendo R$100, R$200, R$400, e eu conto isso lá no workshop na aula 1. E ninguém chegou para mim e falou assim, oi, Fernando, tudo bem? Você quer uma carteira aí de 50 audiências por mês? Claro, vamos lá. Não, isso não existe. Isso não existe. E eu até brinco, né? Eu falo assim, ainda bem que quando eu comecei, ninguém me deu uma carteira de 50 audiências por dia. Porque se quando eu comecei tivessem feito isso, eu ia errar tudo. Eu ia perder todas as audiências.
Porque o que eu sabia sobre logística, administração de tempo, administração de documentação dos meus clientes? O que eu sabia disso? Não sabia nada. Hoje, o que eu sei é o que eu ensino. Então, hoje, se um aluno meu da mentoria, que eu vou abrir a mentoria para quem quer formatar uma logística jurídica e faturar R$500.000 por ano. Dá para faturar 1 milhão, mas eu vou botar 500 ainda. Só porque o cara vai fazer 1 milhão e vai falar: oh, meu Deus, eu estava esperando só 500 mil, mas eu fiz 1 milhão. Dá, mas vamos começar assim. Na minha mentoria eu vou ensinar exatamente isso. Exatamente isso. Como é que funciona, Fernanda? Ah, você faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. O que eu demorei, para aprender. Entende? É a sacada, é o pulo do gato. Né? Por isso que a gente paga, muitas vezes, para fazer um curso com uma pessoa que já fez a coisa. Porque a gente quer o quê? O pulo do gato. Eu não quero me ferrar. Você quer ficar 9 anos aí para ganhar 1 milhão? Eu demorei 9 anos para fazer 1 milhão por ano. Se você quiser esperar. Travou aqui. Se você quiser esperar 9 anos para fazer 1 milhão, tá tudo bem. Mas a mentoria vai... Enfim, mas não quero falar da mentoria. Até porque a gente está no meio do workshop, né? Não tem nada a ver com a mentoria. Mas só para te dizer que a logística, ela é o próximo passo da correspondência. Tem gente que não, tem gente que R$5.000 tá bom, e tá tudo bem. Então, R$5.000 tá tudo bem. Agora, tem gente que quer já, não, 5, vamos aí, vamos fazer mais e tal. E aí consegue expandir o negócio da correspondência atuando a nível de logística. E tem vários tipos de logísticas. Tem o tipo que é Fórum Delivery, tem o tipo que repassa as contratações direto e cobra uma mensalidade. Tem vários tipos de logística, tá? Mas é a forma que você vai escalar, fazer R$100.000. Então muita gente fala assim, ai, como que a Fernanda faz R$100.000 por mês? Porque não sou eu que vou no fórum lá fazer audiência, né? Pensa um pouco. Quando eu leio isso na internet, às vezes umas pessoas escrevem lá, até parece que vai fazer R$100.000 por mês, como é que ela consegue fazer isso? Usa o cérebro, óbvio que não sou eu que vou fazer a audiência, fazer R$100.000 por mês. Tá louco? Como é que faz isso daí? Basta ter um pouquinho ali da inteligência para entender que não sou eu que faço isso sozinha. É toda a minha equipe. Equipe que eu treinei, que eu administro e que eu ajudo a prosperar todos os dias. Mas é a minha empresa que faz esse valor por mês. Eu não estou sozinha, mas comecei sozinha, assim como muitos de vocês que estão aí e que querem chegar ou onde eu estou agora, ou 5 mil por mês, ou 3 mil por mês, 10 mil, enfim. Mas dá para fazer de boa. É só saber fazer. E tem que aproveitar a hora do mercado, viu, gente? Porque tá cheio de correspondente ruim. Mas tá cheio. Então aproveita que tá cheio de gente ruim nesse mercado e vai ser diferente. Dá para ganhar dinheiro. Tem tanta gente ruim. Olha essa logística que me contratou, senhor. Era um banco que era o cliente deles. Pelo amor de Deus, como que dá uma carteira de cliente, uma logística dessa, que não tem capacidade de contratar uma audiência? Pai do céu. Então tá cheio de gente ruim. É só você ser um pouquinho bom que já tá melhor que muita gente. Por exemplo, você participa do workshop, vai aprender um monte de coisa que eu faço na prática. Você já tá, a anos-luz de muita gente. Muita gente. Eu não acho que não vai dar tempo de eu falar tudo que eu queria hoje não, viu, gente? Eu tô avisando que esse tema pra mim é bem polêmico, eu gosto muito de falar sobre isso. Aí eu coloquei aqui também, né? Quem é de ponta que está a um passo de se tornar uma logística. É quando você já tá morrendo, né? Ou então você não precisa esperar morrer para virar uma logística. Pode ser antes, né? Se você tiver a coragem de contratar o seu primeiro estagiário, por exemplo. Fernanda, mas eu sou estagiário, como é que eu vou contratar estagiário? Fazer uma parceria então com estagiário, pelo amor de Deus, você entendeu o que eu tô falando? Você já começa a dar o primeiro passo para começar a ganhar mais dinheiro. E a coragem para começar a crescer. Eu não fiz isso do dia pra noite, tá, gente? Para eu virar logística foram, acho que 2 anos trabalhando na ponta. Eu vejo os meus alunos aí, 4, 5 meses já são logística. Por quê? Toda aquela parte que eu me lasquei toda para aprender as coisas estão no treinamento do CAP. Então eles não precisaram se lascar com equipamento, com captação de cliente, com planilha, com precificação. Eles não precisam, porque eu dou mastigado para eles. Eu tive que me lascar toda para aprender isso daí. E por isso que eu demorei 2 anos. Então, os meus 2 anos para eu virar uma logística, para os alunos do treinamento, é 4 meses, 5 meses. Muitos deles já estão fazendo aí, e vocês vão ver a semana que vem, que eu vou trazer 5 alunos, tá?
que ainda não estão todos decididos, alguns deles já estão, mas alguns não, para mostrar para vocês como eles saíram do zero e hoje estão faturando aí 10 mil, 15 mil reais na correspondência, há poucos meses atrás, tá? Então, aí você tem que pensar, claro que você tem que pensar no dinheiro, né? Porque ninguém é ONG, todo mundo quer dinheiro e tal, não sei o quê. Óbvio que eu também tô na logística porque eu gosto de ganhar dinheiro e tá tudo bem. Mas mais importante do que o dinheiro é você ter certeza do que está falando, porque a sua palavra, ela é mais importante do que o dinheiro. Se você dá a sua palavra que você tem competência para atender 2 cidades, você tem que atender com competência 2 cidades. Pensa no dinheiro? Pensa. Então você tem que pensar o contrário, você tem que pensar assim, como que eu vou me profissionalizar para ganhar esse dinheiro? E não pensar, como que eu vou ganhar o dinheiro? É igual falar assim, qual que é a melhor plataforma para se cadastrar? Filho, você sabe trabalhar como correspondente? É a primeira coisa que eu falo. Ah, não sei. Então o que você está perguntando para mim de plataforma? Primeiro vira um profissional. Primeiro aprende a trabalhar. Depois você pensa em plataforma. Que coisa mais nada a ver isso? Você quer gastar o seu dinheiro em plataforma, você não sabe nem fazer um protocolo, não sabe nem fazer uma audiência. Então calma, vai fazer uma audiência, vai lá no fórum, senta lá, fica 2 dias assistindo a pauta. Ei, vai lá pro fórum, fica lá sentado, entra lá numa audiência lá que não tá fazendo nada, observa. Aí depois você pensa, como que você vai se cadastrar na plataforma? Jesus, as pessoas acham que é assim, ei, me cadastrei na plataforma, 10 mil reais, ué! Não viaja, não vai acontecer isso aí, não vai. Você vai lá, vai se cadastrar na plataforma e não vai acontecer nada na sua vida, só vai gastar dinheiro. Primeiro aprende a trabalhar, depois você aprende a ganhar dinheiro. E uma outra coisa que eu coloquei aqui também, para quem quer se tornar logística e vai, né, futuramente, é 2 coisas. Primeiro, não deu passo maior que a perna. Então começa a atuar 4 comarcas, 5 comarcas, depois o seu estado, aí faz 2 estados, aí faz 3, para depois atender o Brasil inteiro. Aí foi, não, mas contratação. Verdade. Só que o volume é muito maior. E os locais do Brasil também são muito diferentes. Então, calma. Coisa, um passo primeiro, depois o outro. E uma outra coisa que eu coloquei assim, ó, que é muito importante para quem vai virar a chave aí para logística. Ô, Bru, pega meu batom ali pra mim, por favor. Eu vou ter que passar um batom no meio da live porque tá me irritando profundamente a minha cara. Estrutura psicológica para quem quer trabalhar como correspondente jurídico. Minha bateria vai acabar. Peraí. Bateria? Uhum. Voltei com batonzinho. Como assim, Fernanda? Porque, rapaz, é estressante ser logística, viu? Gosto muito do dinheiro que eu ganho, amo a minha liberdade. Rola um estresse, tudo tem um preço. Tem dias que é suave e tem dias que a casa cai. Tem dias que você vai contratar ótimos correspondentes, bons, que sabem o que estão fazendo. E tem dia que você vai contratar uma pessoa que eu não sei nem como é que tá viva, de tanta besteira que faz. Acontece. E advogado. Pensa que advogado não faz besteira, não. Faz besteira. Já teve muito advogado aqui que fez protocolo sem assinar a petição. Depois falou pra mim assim, ai, mas é só faltou assinar. Porra, como é que você é advogado e faz o protocolo sem assinar? Petição, Jesus. Então, tem dia que você vai ser uma pessoa muito feliz na correspondência e na logística e vai ganhar aí, sei lá, 4 mil reais por dia, porque é mais ou menos uma logística que fatura 120 mil por mês, é uns 4 mil por dia, por aí. E lindo. E tem dia que vai ser bem custoso esse dinheiro. Por quê? Porque o cliente manda coisa errada, porque o correspondente não sabe nem o que ele está fazendo da vida dele. Então você precisa também desenvolver uma estrutura psicológica para virar logística. A Monize, né, o Lucas, enfim, a Carol, muitas pessoas hoje do CAP que já estão virando logística, dá umas surtadas assim. Eu já surtei tanto que hoje eu falo assim, quando eu tô mais brava é quando eu tô calma. Tipo, quando eu tô mega irritada é quando eu fico assim, ó.
É tipo, sério, de novo isso tá acontecendo? Dá até um sono assim, ó. Precisa ter paciência, mas tudo tem um preço nessa vida. O faturamento que eu quero é esse, daí pra mais. Então, às vezes eu tenho que aguentar esse tipo de coisa e tá tudo bem, porque eu amo o que eu faço. Eu amo essa vida estressada que é a correspondência jurídica. Que às vezes não tem estresse nenhum e fica muito bom. Eu tenho muito o que falar sobre esse assunto, mas eu não vou conseguir. Eu quero abrir para perguntas e respostas aqui para vocês. Nada impede que a gente faça uma outra live com esse tema depois, tá, gente? Deixa eu responder primeiro as que vocês mandaram. Como sair da ponta e atuar só na administração da logística? É aquilo que eu falei, né? É tipo, quando você vê que não dá mais e quando você começa a querer focar principalmente na captação de clientes e na qualidade do seu trabalho. É a hora que você começa a delegar para você ficar mais ali na parte administrativa e... não é lógica, como fala? Vai me voltar a palavra. Quando você fica na ideia da gestão, como fala, Bruno? Ai, esqueci. Ó, aí o pessoal começa a pensar assim, ó. Como que eu faço para virar logística? Como que eu faço para virar logística? Eu acabei de falar aqui na live, gente. Sabe como você faz para virar logística? Primeiro, seja um correspondente de ponta. Atua bastante, gasta o solo do sapato, gasta o seu celular, vai mesmo. Passa os perrengues, toma os calotes, aprenda como não tomar calote. Aí você vira logística. Antes disso, pode até virar, mas é questão de tempo para você quebrar. Fato. Conheci muitas pessoas que tiveram a ilusão só financeira e caíram do cavalo quando viram que a coisa vai muito além. O CAP vai dizer exatamente cada função do correspondente jurídico e como executá-la? Ian, sim. Estou com essa dúvida, pois sou estudante do primeiro semestre e não quero entrar no mercado incapacitado. Então, já te falo assim, você já é uma pessoa diferenciada, porque está se preocupando em profissionalizar-se em algo. Quando muitas pessoas, principalmente da faculdade, ainda estão só só que tem que acordar para a vida, que o direito é um mercado extremamente concorrido. Então, parabéns por você já querer se profissionalizar já logo no primeiro semestre. E sim, o CAP vai dizer exatamente tudo. Pensa qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer uma. Pensa numa dúvida aí. O CAP tem. E se tiver CAP aí na live, fala aí. Mariana, o CAP vai ensinar como ser logística? De uma certa maneira, sim, porque eu tenho vários alunos que acabaram se transformando em logística. O próximo é assim, ó. É o CAP, aí eu tenho o curso de precificação, né? E depois eu tenho a mentoria. A mentoria, que ainda não existe, que eu vou abrir 15 vagas só, vou dar preferência para quem é CAP, tem toda uma treta aí que vai acontecer nos próximos dias, depois do workshop, mas não pensa nisso agora. A mentoria é mais voltada para isso. Primeiro, o CAP, ele é para você aprender a fazer o trabalho. E, de uma certa forma, você começa a ganhar dinheiro, obviamente, você começa a pensar nos planos de ser uma logística. Quando ocorre o CAP, Suelen, né? Suelen, na quarta aula eu vou falar sobre o treinamento, tá bom? Não se preocupa agora, se preocupa em assistir o workshop, que o workshop, amanhã, por exemplo, vai a aula 2 no ar, e amanhã eu vou abrir o meu faturamento da Fórum Delivery lá no workshop, na aula 2. Eu vou abrir a planilha assim, vou mostrar a tela, vou mostrar como que eu faço para ganhar dinheiro no contencioso, vou explicar o que é o contencioso e vou dar os 5 passos para você começar amanhã a começar como correspondente jurídico, tá? Então primeiro assiste o workshop, depois vocês vão pensar no CAP. Você acha que em cidade do interior a ponta é melhor que a logística? Depende. Quando você mora no interior, você domina a sua região, né? Primeiro atuando na ponta, óbvio, toda a sua região. O interior é legal, tem alguns interiores que são muito afastados de muitas cidades, né? Agora tem muitos interior que já dá para ter várias comarcas perto. Você consegue dominar aquela região e já pensar em formatar uma empresa, sim. Miguel, boa noite, indique plataformas. Não indico, Miguel. Todo mundo sabe as plataformas que tem no mercado. O que eu falo? Não dá para ganhar dinheiro nas plataformas. Somente nas plataformas. Você precisa das plataformas, mas se você não souber trabalhar como correspondente, elas vão ser um custo e não um investimento. Boa noite, você acha que a correspondência é uma boa mesmo com os processos se tornando virtuais? Jennifer, eu gravei um áudio no Telegram da semana do correspondente jurídico, depois entra no canal Telegram falando justamente hoje. A correspondência, ela é a melhor opção
no mercado do direito nos próximos anos. É a que mais vai crescer. Fernanda, você é louca? Estão digitalizando os processos. Não tem só isso para fazer na correspondência. Tem muito mais. Isso, diligência de cópia, é 3% do trabalho do correspondente jurídico. 3%. Quanto mais digitaliza processo, mais cresce o faturamento da Fórum Delivery. Como que pode? Maria, logística, infelizmente, capital de giro grande, como diminuir isso? Ricardo, no primeiro capital de giro, eu não sabia que precisava. Quando a gente começou, eu não tinha ideia, né? Eu era realmente bem chucrona mesmo. E foi 10 mil o primeiro empréstimo que eu fiz para fazer giro. E eu não tinha dinheiro para pagar a parcela do empréstimo. Então, quando a gente fez o empréstimo, eu falei, vamos lá. Eu fiz em 4 anos, 10 mil reais. Agora a gente tem que trabalhar para pagar a parcela, né? Não tenho outra alternativa senão conseguir ganhar dinheiro para pagar a parcela. Fernanda de Deus, já quero trabalhar, gosto muito de dinheiro, mas quero muito também a experiência, quero ser top das galáxias na correspondência. Conceição, você tá no workshop que eu sei, que eu já vi sua carinha sua aí, ó, que eu tenho boa memória aí pra essas coisas. Por que eu não descobri você antes? Cristina, também já vi sua carinha, você tá também no workshop, Cristina. Sinto que vocês serão cap, sinto. Tem um pressentimentozinho aqui acontecendo. Tenho 2 escritórios que me contratam para atuações de preposta. Não consigo mais diligências, pois essas são fixas com pautas semanais. Como crescer? Tenha paciência na pauta. Paciência. Eu tenho muitos clientes que começaram com uma diligência. Uma! E hoje são as minhas maiores pautas. Às vezes ele já tem outro correspondente que faz a diligência, você é só audiencista. Aí você precisa fazer um trabalho assim muito top para ele confiar muito em você e ficar com preguiça de contratar o outro parceiro e querer contratar você para as 2 funções. Se vocês ainda ficaram com alguma dúvida sobre a aula de hoje, vai lá no meu Stories que tem um boxzinho para você colocar a sua pergunta. Coloca lá que eu vou responder pelos Stories, tá bom? Boa noite, pessoal, e até amanhã na aula 2 do workshop. Beijo, beijo, beijo.